Olá, queridos alunos da 7ª etapa da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e na aula de hoje a gente vai aprender diversos conceitos referentes aqui mesmo. Vamos lá, a chamada da aula, e nessa nossa aula nós vamos ter as massas continentais, né? A aula de número 33, para quem está acompanhando pelo caderno digital. Então, nesta aula, a gente vai verificar como os movimentos que ocorreram colocaram os continentes nessa disposição que a gente conhece hoje. Nem sempre o continente americano esteve tão distante, atravessando o Oceano Atlântico para poder chegar na África. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, esses continentes estavam juntos. E a gente vai compreender como era no início e como chegou até o momento de agora. Então, vamos iniciar lá no passado, e no passado o único continente que existia era o chamado Pangeia. Então, a Pangeia, que era um único continente, era uma única massa de terra toda unida. Não é que ela fosse uma bola perfeitinha, não, era uma massa continental unida. Ela teve ali seus pedacinhos todos ligados por alguma parte de terra a outra. Então, não existiam diversos continentes como a gente conhece nos dias de hoje. E isso a gente conseguiu compreender através da teoria da deriva continental, que explicava que há 200 a 540 milhões de anos atrás, lá na época paleozoica, existia um único continente chamado Pangeia. Quem foi que pensou essa teoria? Porque até chegar esse momento, parar para pensar, será que existiu? Será que sempre foi assim? A superfície terrestre disposta dessa forma? Não, existia alguém que parou, pensou. Quem foi essa pessoa? Foi o Alfred Wegener, um alemão nascido em Berlim lá em 1880. E ele veio a falecer durante esse estudo também lá na Groenlândia no ano de 1930. Foi um geógrafo meteorologista e ele que criou, propôs essa teoria da deriva continental lá no ano de 1912. E aí para vocês, o rostinho do Alfred Wegener, um colega geógrafo. E o que a teoria dele tinha? A deriva continental, o que ela se baseava, o que ela apresentava? Ela se baseava de que por que ele acreditava que a teoria da deriva continental existia? É que ele parou para analisar que o desenho da costa africana com a costa americana eram parecidos. Parecia um quebra-cabeça que os dois se encaixavam. Então, ele se baseava na configuração continental das duas costas, tanto a africana como a americana. Daqui a pouquinho a gente vai analisar numa imagem para vocês entenderem melhor. Porque, se a gente prestar atenção, a costa brasileira, desde lá do nosso Nordeste até o Sul, parece que encaixa perfeitamente lá na costa africana, pelo Oceano Atlântico. A outra parte, ou seja, o outro suporte dessa teoria é que os fósseis, as rochas, também eram similares. Aí a gente vai pensando, se a gente está pensando lá na época de 200 milhões de anos atrás ou mais, existiam algumas espécies de animais que não existem mais nos dias de hoje. E esses animais vieram a morrer e deixaram esses fósseis. Então, esses fósseis eram encontrados tanto na parte africana quanto na parte brasileira, hoje em dia a parte do Brasil. Então, quer dizer que é um ponto em comum, onde eles estavam unidos. Porque já pensou se tivéssemos da mesma disposição que temos nos dias de hoje, um animal conseguir ultrapassar todo o Oceano Atlântico ou para o Brasil ou para a costa africana? São quase aí 8.000 quilômetros que vão separar os dois continentes. Será que existia um animal que conseguia voar toda essa distância? Ou conseguia nadar diretamente, tudo isso? Aí a gente pensa, ele tinha que morar na terra e também dentro do mar, para poder fazer esse percurso e os seus fósseis serem encontrados no futuro, dentro da outra costa. Então, essas eram as principais bases da teoria da deriva continental. Só que quando o Alfred Wegener propôs essa teoria, nem todo mundo acreditou. É claro, quem é que vai acreditar que lá a África com o Brasil, um exemplo, assim como a América do Norte estava ligado ali à Europa,
foram se separando, né? Não tinham tantos estudos. E só no ano de 1930 é que essa teoria vai ser aceita. Começar a ter os seus créditos e em 1960 ela vai ser assim aceita por grande parte da comunidade acadêmica. Então não foi porque ele propôs que foi do dia para a noite ela foi aceita. Passaram-se vários anos estudando, contrabalanceando a teoria dele para poder, então, enfim, firmar e ser colocada como real. Então, hoje, nós defendemos a teoria da deriva continental, onde todo mundo era o único continente, a Pangeia, e depois ela foi se afastando. A gente vai verificar agora como ocorreu esses movimentos, por que eles foram se afastando e quais os nomes também que esses movimentos tinham. A gente tem aí, como iniciando, que o Alfred Wegener pensou essa teoria lá no século XX, que é a teoria da deriva continental. E a gente tem aí essa primeira imagem para vocês. Nessa primeira imagem a gente vai ter a Pangeia. Vocês reparam que está todo mundo junto, ó. Existia apenas um único oceano, o Pantalassa. E não tinha divisão do que era África, do que era América, do que era Oceania, do que era Antártica. Estavam todos juntos. Então, a Pangeia era uma única massa de terra firme. Com o passar do tempo, o movimento tectônico, o peso de cada uma das partes desse continente, porque uma parte era formada geologicamente por um tipo de rocha, outra parte era formada por outro tipo de rocha, e o movimento do oceano também fez com que se separassem em dois grandes novos continentes. Então, a gente vai ter aqui, na parte de cima, a Laurásia, onde eu vou ter a América do Norte, mais a Europa e a Ásia, e a parte do Sul, que foi chamada de Gondwana. E aí a gente tem a divisão do mundo em dois novos grandes continentes, Laurásia e Gondwana. E atualmente, essa última imagem para vocês, aonde eu vou ter mais parecido, porque eu ainda tenho aqui a Eurásia, a África, a América do Sul, a América do Norte, já estão mais juntinhos, parece o que a gente conhece nos dias de hoje. A gente já tem, por exemplo, o surgimento aqui do Oceano Atlântico, que hoje divide esses dois territórios. Então, voltando, lá a Pangeia, que era um supercontinente, e devido aos movimentos das placas tectônicas, vai se fragmentar e vai se proporcionar a distribuição das massas como a gente conhece nos dias de hoje. Reparem nas imagens novamente de que esse continente, ele estava junto, foi se movendo, e aí eles foi chegando mais atualmente no que é nos dias de hoje. Ou seja, quer dizer que o mundo, da configuração que nós temos no dia de hoje, acabou, parou, não vai mais se movimentar? Muito pelo contrário. Essa movimentação que nós temos nos dias de hoje prova que nós vamos continuar sendo afastados do continente africano e quem sabe lá no futuro, daqui a muitos milhões de anos, podemos nos encontrar do outro lado, e nos afastando tanto que daremos a volta ao planeta Terra. Por que isso ainda é uma possibilidade? Porque a Terra tem os seus movimentos. A gente tem os movimentos tectônicos, a gente vê os vulcões em atividades, os terremotos que acontecem devido aos choques das placas tectônicas. Então, tudo ainda está em constante movimento, nós não estamos parados. Então, no futuro, nossas configurações podem mudar. Quer dizer que o seu filho, a sua filha vai estudar uma geografia diferente da nossa? Não exatamente, mas provavelmente lá seus tataranetos, quem sabe lá na sua 10ª geração, provavelmente ela vai verificar uma configuração mais diferenciada do que a gente tem nos dias de hoje. Para facilitar toda essa movimentação, vai aparecer aqui para vocês algumas imagens. E aqui já aparece para vocês a nossa Pangeia. É claro, ela está aparecendo aqui alguns outros nomes, já está aparecendo a Laurásia, a Gondwana, só para a gente perceber que depois ele vai se afastar. Mas tudo isso daí que vocês estão vendo, toda essa massa continental, chamava-se Pangeia. E a gente pode perceber que já que só era uma massa continental, só existia um oceano, o Pantalassa. E aí,
Sim, com o movimento, a gente vai verificar que há, né, esse deslocamento, essa divisão. Vamos lá, a gente vai verificar na nova imagem que a gente vai ter essa diferença. E quando começa essa divisão e com os movimentos das placas tectônicas, prestem atenção nesses pontos pretos. Isso quer dizer que começaram a surgir as cadeias de montanhas. Então, lá, as elevações de relevo começaram a existir com esses movimentos tectônicos. Então, a gente vai ter aí grande parte das cadeias tectônicas e também os vulcões vão começar a surgir, que depois a gente vai prestar atenção, principalmente na parte da Ásia, é onde a gente vai encontrar o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Fica aí para uma próxima aula, mas eu já vou adiantando. Então, a gente verifica uma nova configuração. Essa daqui já vai aparecer um pouco mais com os dias de hoje. E a gente tem, olha só, a cadeia de montanhas que vai acompanhar tanto aqui do lado da Ásia, como do outro lado, lá na América. Onde, por exemplo, a gente tem a nossa Cordilheira dos Andes, né? Nossa Cordilheira dos Andes aqui mais para baixo, lá na América do Sul, ali no Chile, com a Argentina. E a gente vai ter a configuração, a distribuição da Terra nos dias de hoje, né, da superfície terrestre. Então, atualmente, nós vamos ter essa configuração. Então, a gente vai ter os continentes, os nossos 6 continentes divididos e dispostos dessa forma, devido a toda essa movimentação que ocorreu. E prestem atenção, de 540 milhões de anos atrás até os dias de hoje. Então, não foi de um dia para o outro, de um ano para o outro, já há 10 anos que houve esse movimento. Ainda nos dias de hoje, como eu falei, ocorre sim esse distanciamento. Por exemplo, África e Brasil, eles vão se afastando por ano cerca de 8 centímetros. Né? Então, parece que não é nada, mas daqui a um bom tempo, esses 8 centímetros por ano vão ter uma diferença sim. Tá bom? Professora, voltando lá, como foi que o Alfred Wegener chegou nessa ideia? Foi só por causa disso, porque ele verificou que o Brasil encaixava ali na África, que eram similares? Não. Lembram que existiram outros suportes para essa teoria. Um dos outros suportes que a gente pode analisar é o aparecimento dos climas que vão ter nessa região. Então, a gente vai verificar algumas semelhanças que existem nos dias de hoje em decorrência da distribuição, né, da disposição da superfície terrestre. E a gente vai verificar o clima tropical. Vocês percebam, analisando comigo, que tudo isso que está em azul nesse mapa, ele é a área onde ocorre o clima tropical. Aí a gente tem que prestar atenção nesse detalhe aqui da linha do Equador, tá? Essa linha vermelha aqui, que já estava preta, eu só estou deixando em destaque para vocês, é a chamada linha do Equador. Vocês devem lembrar que conforme, né, a localização dela, o giro que a Terra dá, o movimento que ela faz de rodar, tanto ao redor do Sol como no seu próprio eixo, faz com que esta parte da Terra receba mais radiação solar. Então, essa parte ela é mais aquecida. E se a gente pensar lá na Pangeia, essa parte também já não estava toda junta? Então, eles apresentam a mesma característica. Toda essa área em azul, né, possui o clima tropical. A gente tem aí o Brasil, que faz parte do clima tropical, aí o meio do continente africano, a maior parte das ilhas asiáticas, né, que a gente vai ter aí Malásia, Filipinas, a gente tem aí o sul da Índia, grande parte aqui dessa parte da Ásia, aqui o sudeste asiático. Então, a gente tem aí esta parte da Terra no clima tropical. Outro clima que a gente percebe também que ocorreu isso é no clima desértico. O clima desértico também, pela sua disposição, ele já vai estar a linha do Equador mais ou menos nessa localização. Então, não é questão já de proximidade, né, em relação à linha do Equador, mas aonde eles vão aparecer vão ser áreas aqui na Argentina, vai ter um deserto, aqui no norte da América do Sul, aqui entre o México e os Estados Unidos, grande parte da África do Norte, outra aqui o deserto do Kalahari, na parte da África o continente da África do Sul. Aí a gente vai ter aqui também, nessa parte da Austrália, e aí a gente tem aqui, como a grande maioria deve saber, o Oriente Médio
e aqui também na Ásia Central. Então, olha também como eles parecem e eram unidos, lembra que estavam unidos no passado. Então, só para vocês prestarem atenção, quem talvez ainda não tenha prestado, professora, cadê a configuração onde diz que era encaixado, olha aqui, ó, o Brasil encaixado justamente aqui nessa parte da África. Então, né, um dos suportes que a gente tinha para para a teoria da deriva continental. Então, aqui nós encerramos o nosso conteúdo e vamos chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, nós temos agora algumas questões que vão ficar para vocês responderem. Tá muito tranquilo, muito legal para vocês conseguirem ler com calma e pontuarem as respostas. Na primeira questão, vocês vão numerar de acordo com o conceito, tá? Letra A diz que é o mundo moderno. Então, qual das imagens 1, 2 e 3 ou 3 corresponde ao mundo moderno? A mesma coisa com a letra B, Laurásia, e a letra C, tá bom? A Pangeia. Então, cada um tem um número, não é questão de marcar. Então, letra A, qual é o número? B, qual é o número? E C, qual é o número? Na questão 2, vocês vão colocar para mim uma resposta, vocês vão construir uma resposta, tá bom? Então, quais os argumentos que baseiam a existência da Pangeia na teoria da deriva continental? Então, vocês é que vão explicar para mim como a deriva continental, né, surgiu, como o Alfred Wegener conseguiu desenvolver essa teoria. Então, fica aí para vocês um tempo para poder produzir as respostas e daqui a pouco retornamos.
Muito bem, queridos alunos, vocês tiveram aí um bom tempo para poder construir as respostas das duas questões que ficaram. Eu vi aí alguma movimentação no chat, muito obrigada pela participação de todos. A gente sempre lembra que o tempo às vezes é muito curtinho aqui, não dá para salientar muito quais são os alunos que estão participando, mas desde já eu agradeço a participação de cada um de vocês que está aqui, dispondo do seu tempo para aprender um pouco mais e também exercitar, praticar esse conhecimento é sempre importante para fixar melhor nas ideias, tá bom? Então, na questão número 1, a gente tinha, que colocar o mundo na ordem correta. Então, a gente tinha que prestar atenção no título, na letra A. A letra A pede o quê? E como estava a disposição da superfície terrestre nas 3 imagens. Então, tínhamos o mundo moderno na letra A, Laurásia e Gondwana na B e Pangeia na letra C. Então, a gente tem aqui a número 1, ela traz para a gente um bloco único de terra, ou seja, uma massa continental única. E qual era o nome dessa massa continental única? A Pangeia, A gente tem aqui a Pangeia. Na número 2, a imagem 2, eu já tenho 2 blocos de terra, um ao norte e outro ao sul. Então, agora eu vou ter, vocês lembram, a Laurásia e a Gondwana. E já na terceira imagem, eu já tenho ela muito similar com o que nós temos nos dias de hoje. Então, é o mundo moderno. Então, a sequência correta da questão é 3, 2, 1. Então, só para checar a nossa resposta, vamos ao gabarito. E o gabarito vai mostrar para vocês justamente isso. Letra A, mundo moderno, 3. B, Laurásia Gondwana 2 e letra C, Pangeia 1. A gente tem que observar qual era a disposição da massa continental ou das massas continentais para poder colocar na ordem correta. Já a questão 2, ela trouxe para a gente a pergunta aonde vocês deviam colocar em que se baseava a teoria da deriva continental. Lembra que a teoria da deriva continental foi pensada pelo Alfred Wegener. Então, o que foi que o Alfred Wegener pensou para poder colocar nesse lugar? A deriva continental, o território está assim, mas será que sempre foi assim? Ele estudou e foi atrás e verificou que não, que no passado, de 200 a 540 milhões de anos atrás, existia uma massa única, a Pangeia, e que com os movimentos terrestres, as placas tectônicas, os movimentos dos mares e dos oceanos também fizeram com que essa terra se desprendesse e fosse cada um para um lugar diferenciado, dependendo do movimento dessa placa. Então, a gente vai ter aí como características, para poder se basear nessa teoria. A gente vai ter, olha só na resposta, que é a configuração continental das costas africana e americana. O que é isso? Que a costa africana parece se encaixar com a costa americana, aqui na parte do subcontinente, América do Sul, parece que eles estavam unidos, além da afinidade ancestral do clima, principalmente o clima tropical que a gente estudou, a gente verificou também o clima desértico e aí as estruturas das rochas nessas regiões. E a gente também não pode deixar de lembra dos fósseis. Os fósseis de alguns animais que existiram há milhões de anos atrás são encontrados ainda tanto na África quanto aqui na região da América do Sul. E o comentário dessa resposta, só para ficar mais baseado. Então, olha lá. A Pangeia se fragmentou e deu origem a 2 megacontinentes, a Laurásia e a Gondwana. E essa separação ocorreu lentamente, lembra que se levou vários anos. Se desenvolveu deslocando sobre um subsolo oceânico de basalto, falando já da geologia do subsolo oceânico. E cada uma estrutura geológica, tanto da costa leste para o continente africano, como da costa americana, quanto da costa oeste do continente africano. E também elas são similares, que foram se deslocando, foram se movimentando um para cada lado, e aí conseguiu chegar na configuração que nós temos nos dias de hoje. Então, esses são os principais critérios que a gente pode destacar, tá? A semelhança geológica,
né, a semelhança climática, né, e ainda também, né, o encaixe dos continentes atuais que existiam no passado. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de geografia, ficamos por aqui e até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.